Vamos abrir, irmãos, as Escrituras Sagradas, no texto presente no Evangelho segundo nos escreveu Mateus. Evangelho segundo nos escreveu Mateus, capítulo de número 6, entre os versos 5 e 15, essa será a porção que nós vamos expor hoje. Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, entre os versos 5 e 15. No domingo passado, nós tratamos aqui acerca da meditação nas Escrituras. Para quem aqui esteve, lembra-se que nós tratamos acerca de como podemos, então, debruçar, refletir, pensar de uma forma séria acerca das Sagradas Escrituras, para que possamos viver uma vida de devoção ao nosso Deus. Obviamente, a oração não está desassociada da atividade devocional ou da meditação nas Escrituras. Se nós fôssemos traçar ou dizer qual das duas áreas seria a oração ou a leitura bíblica, qual dos dois seria o mais importante, é o mesmo que dizer qual das asas de um pássaro é a mais importante. Um pássaro não voa em uma de suas asas, assim também nós não podemos desassociar leitura bíblica de oração. E como nós falamos sobre meditação na semana passada, é pertinente trazer para nós hoje uma reflexão da oração. E um bom texto para nós fazermos isso, assim como Pedro colocou hoje, é a partir do modelo de oração que Jesus nos dá popularmente como Pai Nosso. Então, vamos à leitura do texto, meus irmãos. Mateus, capítulo 6, entre os versos 5 e 15, diz assim o texto inspirado. E quando orardes, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens e as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Vamos ao nosso Deus em oração? Senhor Deus e Pai,
Criador dos céus e da terra. Te louvamos, ó Deus, uma vez mais nessa noite. Aqui estamos para prestar culto a Ti. E agora, Senhor, que com o Teu auxílio, através da iluminação do Teu Santo Espírito, nós desejamos uma vez mais meditar na Tua Santa Palavra, aprender acerca do Teu conselho, do caminho que o Senhor tem para as nossas vidas, o caminho que Cristo já trilhou e que por causa dele nós também somos capacitados a trilhar. Nos auxilia hoje, Senhor. Eu sou um mero instrumento Teu, apenas isso, nada mais. Em nome de Cristo Jesus que eu oro e para a glória dele. Amém. Bom, meus irmãos, nós estamos aqui diante do Evangelho segundo nos escreveu Mateus. E aqui uma observação importante para nós, assim como nós colocamos acerca do livro dos Salmos no domingo passado, quando nós chegarmos ao Evangelho segundo Mateus, ao Evangelho segundo Marcos, ao Evangelho segundo Lucas, João, é interessante que nós lembremos que o Evangelho é de Jesus Cristo e que foi escrito ou narrado por Mateus, ou que foi narrado por João ou por Lucas. Nós sempre precisamos lembrar disso, e isso é algo muito importante, porque isso também nos traz à tona a logística ou o porquê de que nós temos aqui, por exemplo, histórias que são vistas em mais de um desses evangelhos, como nós chamamos. Nós temos 3 desses evangelhos que são considerados sinóticos. E que termo é esse, Samuel? O que significaria isso? Justamente porque há passagens que são encontradas em mais de um livro, que são contadas através de perspectivas diferentes, através de olhares diferentes e os olhares dos autores aqui presentes, mas que ambos, os evangelistas aqui, narram os passos de Jesus Cristo. O Evangelho é de Jesus Cristo. Nós possamos lembrar disso hoje. Mas, até chegarmos nesse texto que nós temos aqui, nós precisamos entender também que, de maneira imediata, nós estamos aqui dentro de uma porção do Evangelho de Mateus, entre os capítulos 5 e 7, que compreende ao que nós chamamos de Sermão do Monte. É um sermão famoso, onde o próprio Jesus proferiu, onde ele convoca os seus discípulos e uma multidão que também lhe ouvia, a trazer uma série de instruções acerca do reino de Deus. E nesse momento específico aqui em que nós estamos, entre os versos 5 e 15, Jesus está tratando aqui de aspectos práticos, como o dar esmolas, o orar e o jejuar. E é justamente acerca da oração que nós vamos nos atentar hoje. Porque Jesus aqui nos apresenta não necessariamente uma oração a ser repetida de maneira mecânica, mas um modelo de oração que deve ser observado, deve ser analisado com calma e deve ser por nós imitado na sua estrutura, na forma como ele se dá. Então, é para isso que eu convido os irmãos hoje, para nós percebermos a partir desse texto, presente no Evangelho segundo nos escreveu Mateus, que nós devemos sim, meus irmãos, cultivar uma prática de oração. Mas a pergunta é como? Como, a partir do modelo de oração que Jesus nos trouxe, como nós podemos, então, exercer ou cultivar a prática da oração? Bom, meus irmãos, em primeiro lugar, entre os versos 5 e 8, eu poderia dizer que nós podemos cultivar a prática da oração orando de maneira consciente. Vamos novamente ao texto.
Verso 5. E quando orardes, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Vale a pena nós mencionarmos aqui o reverendo Augusto Nicodemos, quando ele de cara, ao falar acerca desse texto, nos coloca que Jesus não fala se orardes, mas quando orardes. Ou seja, a oração é algo que nós devemos praticar. Mas o autor ele não para por aí, porque ele nos fala acerca do perfil desse hipócrita, que nós poderíamos traduzir como alguém que usa uma máscara, que esconde a sua face verdadeira. E esse hipócrita aqui, segundo o evangelista Mateus, ele nos coloca que ele já recebeu a sua recompensa, ou melhor, quando Jesus nos coloca que esse hipócrita já recebeu a sua recompensa. E que recompensa seria essa? Bom, meus irmãos, nós entendemos aqui que esses que aparentemente oram para serem vistos, aparentemente oram para que a sua eloquência seja reconhecida, para que ele tenha status ou reconhecimento perante as pessoas, ao invés de receber uma recompensa do alto, ao invés de ser recompensado pelo próprio Deus, ele é recompensado com os olhares dos homens. Porque, na verdade, ele não ora a Deus, mas ora aos próprios homens. É acerca desse que Jesus nos fala. Desses que não oram necessariamente a Deus, mas que oram para serem vistos pelos homens. E aqui há uma grande advertência, um grande alerta para nós. Se essa for a nossa postura em algum momento, nós precisamos também estar conscientes de que se estamos orando apenas por status, por vanglória, recompensa alguma do céu receberemos. Apenas o reconhecimento que talvez estejamos buscando aqui nessa terra. Mas ele não para por aí. E nessa perspectiva da oração consciente, olha o que Jesus ainda nos diz. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Bom, quando Jesus aqui nos traz essa orientação acerca do que fazer agora, quando ele antes falou acerca do que não fazer, do exemplo a não ser seguido, ele agora nos coloca que nós devemos entrar num lugar secreto, num lugar reservado, e o nosso Pai, que nos vê em secreto, nos recompensará. Mas isso aqui, meus irmãos, não deve trazer para nós uma compreensão de que agora orar em público passa a ser proibido. Pelo contrário, meus irmãos, nós temos aqui uma orientação quanto à postura, quanto à consciência desse que ora, mas a oração pública não necessariamente está sendo proibida aqui. Até porque a oração pública, ou através da oração pública que nós já fizemos aqui nesse culto, nós somos também edificados. Quando oramos sinceramente ao nosso Deus, desde os irmãos mais eloquentes aos menos eloquentes, quando nós oramos a partir das Escrituras ao nosso Deus, reconhecendo que somos dependentes dele, e os nossos irmãos participam naquele momento, nós podemos crer que nós também somos ali edificados. E se os irmãos quiserem ter acesso a um bom material cristão, que nos traz grandes exemplos de homens e mulheres que se colocaram aos pés
de Deus que se colocaram a orar constantemente, diariamente, que cultivaram uma prática de oração, os irmãos procurem um livro chamado O Vale da Visão. Esse livro, ele é uma coletânea de orações de homens que foram chamados como puritanos. São herdeiros da Reforma, são homens e mulheres que se dispuseram a viver uma vida para a glória de Deus. E esses homens nos trouxeram grandes exemplos, e um desses exemplos não foi apenas a sua boa teologia, que deixaram os seus bons sermões, os seus bons escritos, mas as suas orações. Leiam esse livro, vocês certamente serão edificados. Porque a oração pública não necessariamente foi proibida por Jesus. Mas o que ele está dizendo aqui é que, na verdade, nós devemos orar a Deus e esperarmos o reconhecimento, ou melhor, a recompensa de Deus, e não um reconhecimento humano, e não uma vanglória barata que não nos serve. Amém, meus irmãos? Vamos continuar na reflexão do nosso texto, porque Jesus ele vai nos dizer ainda, no verso de número 7, e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidades antes que lhe o peçais. Bom, Jesus aqui nos fala agora de vãs repetições. E o que seria isso? Mais uma vez, parece que Jesus nos reforça a ideia de que nós devemos orar conscientemente a Deus, mas que nós também devemos orar conscientemente e não de forma mecânica. Ou seja, não devemos pensar que pelo repetir de palavras, pelo ser enfadonho e não ser espontâneo e não ser honesto com as suas palavras, nós iremos então de alguma forma alcançar a resposta dessa oração que buscamos. Mas que nós devemos sim dialogar com o nosso Deus e não necessariamente nos usar de um diálogo mecânico com repetições que tornam-se vãs, que tornam-se desnecessárias. E é isso nos traz também a reflexão de que quando nós nos dirigirmos a Deus em oração, nós precisamos ser honestos com o que estamos fazendo e nós precisamos lembrar que estamos orando ao nosso Deus, Criador dos céus e da terra, mas nós também devemos lembrar que esse Deus é o Deus que sabe tudo aquilo que nós necessitamos antes mesmo que nós venhamos a orar. Essa verdade é fantástica, meus irmãos, porque por muitas vezes nós estamos diante das mais severas dificuldades que até as palavras nos faltam à boca por muitas vezes. Meus irmãos, se em algum momento você se viu assim ou se está assim, lembre-se, o nosso Deus é aquele que sabe antes mesmo que nós venhamos a falar. E isso faz com que também nós venhamos a levar a oração a sério. Porque não são poucas as vezes que nós, por exemplo, vemos um irmão nosso com dificuldade, ou até mesmo encontramos alguém que se aproxima de nós e diz: você ore por mim, ou ore por esse ou por aquele outro motivo. E diante da nossa rotina, diante dos ruídos, diante da nossa pressa, nós por vezes nem levamos em consideração o pedido daquela pessoa, ou por vezes falamos apenas da boca para fora que vamos levar aquele motivo em oração, ou que vamos colocar a vida daquela pessoa em oração, mas não necessariamente fazemos isso na prática.
Vamos rever a nossa postura, meus irmãos. Porque nós estamos orando ao Deus que sabe, ao Deus que sabe da sua realidade, da minha realidade. É a Ele a quem devemos orar, é a Ele a quem devemos nos dirigir, e é dele a quem devemos aguardar alguma resposta à nossa oração. Que nós possamos nos atentar a isso. Mas esse texto nos traz então uma seguinte resposta. E agora, saindo de algumas advertências que são vistas nesses 4 primeiros versos, nós entramos agora no chamado modelo de oração, ou no que se diz respeito ao como orar na prática. E agora, entre os versos 9 e 10, eu poderia dizer então que nesse exercício, ou nesse cultivo da prática da oração, nós devemos também estar orando a Deus de maneira reverente. Vamos ao texto, meus irmãos. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Bom, a princípio nós podemos parar aqui após o portanto do verso 9, quando Jesus nos diz: vós orareis assim. Porque nós devemos lembrar, como já foi falado de início, que estamos aqui diante de um modelo a ser seguido e não necessariamente de uma oração a ser repetida, porque o próprio Jesus vai nos falar antes, nos versos anteriores, como nós vimos, acerca de vãs repetições, de orações mecânicas. Uma outra evidência de que essa oração não necessariamente está aqui para ser repetida por nós é que em nenhum outro lugar nas Escrituras ela será repetida. O apóstolo Paulo não irá trazê-la em suas cartas, nem tampouco Tiago. Nós precisamos lembrar que estamos aqui diante de um modelo a ser seguido, porque a nossa oração deve ser bíblica, mas que ela é destinada a um público em específico. E ainda no verso 9 nós conseguimos identificá-los. Pai nosso. E por que nós deveríamos então parar e refletir acerca desse termo Pai? Porque naturalmente o homem, ele é criação de Deus. E que só passa a ter o direito de chamá-lo de Pai a partir de Jesus Cristo ou em Jesus Cristo. Significa dizer, meus irmãos, que nós somos filhos de Deus, sim, mas por adoção. Nós somos filhos por adoção, adotados por causa de Cristo. E em Cristo é que essa oração torna-se possível. E é por causa dele que nós podemos chamar a Deus de Pai. Porque foi por causa dele que nós fomos inseridos na família de Deus. Nós que antes éramos apenas criação, estávamos separados de Deus por causa do pecado. Éramos apenas pecadores fadados ao fracasso, mas agora, por causa de Cristo, nós podemos nos aproximar do Deus Criador dos céus e da terra, do Deus soberano, e chamá-lo intimamente de Pai. Mas Jesus nos diz algo a mais, e isso deve ser pensado por nós, porque ele nos diz que o Pai é nosso. Quando nos dirigirmos a Deus em oração, meus irmãos, nós precisamos lembrar que nós vivemos em coletivo, que nós somos a igreja do Senhor, o corpo.
que nós somos mais de um. Todos nós temos necessidades individuais e isso não pode ser descartado. É fato. E nós podemos nos dirigir a Deus e recorrermos a Ele para as nossas necessidades individuais. Mas, por favor, meus irmãos, que nós possamos lembrar que no modelo de oração que Jesus nos ensinou, Ele nos lembra que nós devemos nos dirigir ao Pai que é nosso. Na prática, isso deve nos levar a pensar durante a semana nos nossos irmãos que daqui pertencem. Que talvez seja necessário que você faça uma ligação para um irmão, procure saber como ele se encontra. Ore pela vida desse irmão, peça para que a graça do nosso Senhor seja derramada sobre sua vida. Que nós possamos lembrar diariamente em nossas orações, meus irmãos, que o Pai é nosso. Que nós possamos fugir do individualismo dos nossos dias e lembrarmos que vivemos em coletivo, em conjunto, em comunidade. E que nós podemos sim auxiliar uns aos outros, orar uns pelos outros. O texto continua, e Jesus vai nos dizer que esse Pai que é nosso está nos céus. E quando ele nos fala que esse Pai que é nosso está nos céus, isso deve ser lembrado que, assim como já foi falado antes, diz respeito a um Deus que está acima de nós, que está acima e é superior a toda e qualquer realidade terrena que nós tenhamos. Nós devemos lembrar que nós oramos ao Deus Criador dos céus e da terra, meus irmãos. Nós devemos orar a Deus e, a princípio, o texto parece nos mostrar que nós devemos orar e louvá-lo e adorá-lo enquanto oramos. Porque muitos são os benefícios de refletirmos e pensarmos acerca dos atributos do nosso Deus. Esse Deus que é imutável, esse Deus que é eterno, esse Deus que não tem início, que não tem fim, que não é como nós. Porque quando nós paramos para pensar, meus irmãos, acerca do Deus a quem estamos nos dirigindo, um dos benefícios que nos são trazidos é que nós somos convidados então a também refletirmos acerca do nosso tamanho. Porque quando nos apercebemos diante de um Deus eterno, nós vamos nos perceber como seres finitos. Quando nos aproximamos diante de um Deus que é onipotente, nós iremos também, ao mesmo tempo, nos observar como seres impotentes, incapazes. Quando nós meditamos, quando nós, com os nossos lábios, nos dirigimos a Deus e louvamos, o adoramos, e declaramos, falamos acerca dos seus atributos, essa é uma grande e forte ferramenta para que nós sejamos mais humildes. Para que nós nos enxerguemos no nosso tamanho real, não maiores do que realmente somos, mas apenas como servos, ou como o texto nos coloca, como filhos, que se aproximam e que dependem do seu Pai. O texto ainda nos diz: santificado seja o teu nome. E o que diz respeito a isso, Samuel? Bom, nós poderíamos entender como que, Senhor, através do meu caminhar, que através dos meus passos, que através da minha vida, o teu nome seja glorificado.
que através da minha vida, que através da minha postura no meu trabalho, que através da minha postura no meu lar, que através da minha postura perante os meus estudos, que através da minha honestidade perante as autoridades fiscais, que o teu nome seja glorificado. Que nós possamos buscar, meus irmãos, primeiramente em oração, a glória de Deus, o louvor a Ele. Por quê? Porque por muitas vezes, quando nos dirigimos a Deus em oração, nós muito mais nos preocupamos com aquilo que Ele pode nos oferecer. E isso é fato. Nós nos dirigimos a Deus por muitas vezes única e exclusivamente para pedir. E esquecemos que no modelo de oração que Jesus nos ensinou, Ele parece nos convocar primeiro a uma atitude de louvor a esse Deus, a refletirmos acerca do seu caráter. Porque esse é o fim principal do homem: glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Que nós, quando nos dirigirmos a Deus em oração, meus irmãos, não nos acheguemos a Ele pelo que Ele pode nos oferecer, ou também por medo de que, se acaso não nos aproximarmos dEle, seremos então fracassados em alguma realidade. Que nós possamos, primeiramente, nos aproximar do nosso Deus, porque Ele é Deus, porque Ele é o nosso Pai, e nós devemos nos relacionar com Ele. Porque estranho seria, como filhos, se nós não quiséssemos nos aproximar do Pai. Porque por muitas vezes a referência de pai que nós temos, dependendo da sua história, meu irmão, pode ser que não seja a mais correta. Pode ser que pelos erros e pelas falhas dos homens aqui na terra, a visão ou a impressão acerca da palavra, ou de quem é um pai, ou do que significa ser pai, seja algo distorcido na sua mente. Mas que quando, a partir de hoje, meus irmãos, nós nos aproximarmos de Deus e chamá-lo de Pai, que nós possamos pensar como um Pai a partir das Escrituras e não a partir das experiências negativas que aqui tivemos nessa terra. Porque o nosso Deus é um Pai bondoso, é um Pai que zela pelos seus filhos. Mesmo que você tenha sido abandonado pelo seu pai nesta terra, certamente, meus irmãos, nosso Pai Celestial não nos deixará ao acaso. Que nós possamos nos lembrar disso hoje. No verso 10, ainda nesse tópico, o texto nos diz: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino. Mas por vezes não é o que nós queremos. Por vezes mais me parece que nós queremos estabelecer o nosso reino aqui. Ou melhor, por vezes parece que eu mesmo quero ser rei. Rei da minha vida. Ou reinar diante de tudo. Que nós possamos entender, meus irmãos, que nós pertencemos a um reino que não é nosso, que não é humano, mas que é o reino eterno de Deus. E que nesse reino, somente Ele é rei, somente Ele governa. E assim sendo,
nós devemos não pedir para que esse rei se adeque à nossa maneira, mas que nós sim devemos nos adequar à sua maneira. Não à toa que a mesma oração nos diz: faça-se a tua vontade, que seja assim na terra como no céu, e não o inverso. Não que seja no céu como é na terra, mas que seja na terra como é no céu. A nossa oração, meus irmãos, por mais difícil que pareça, deve ser para que nós possamos nos adequar, nos conformar à vontade de Deus e não querer impor a nossa vontade. Porque a vontade de Deus é perfeita e a nossa imperfeita. Porque nós estamos limitados ao tempo. Deus não. Ele é quem deve reinar, Ele é quem deve governar sobre as nossas vidas. E como já disse Calvino, a Bíblia é o cetro pelo qual o Rei Celestial governa a sua igreja. Onde está a vontade de Deus para mim e para a sua vida, meus irmãos? Na Bíblia. Que nós possamos olhar para as Sagradas Escrituras, para o conselho de Deus aqui presente e orarmos a Ele: Senhor, que eu possa me conformar à Tua vontade. Que eu possa orar pela vinda do Teu reino. Outros comentaristas colocam que quando Jesus nos coloca aqui, venha o Teu reino, diz respeito a uma oração missionária. É como se nós estivéssemos dizendo a Deus: Senhor, que o Teu estandarte seja fincado em cada espaço dessa terra. Que o Teu reino se expanda, que o Teu reino se estabeleça. E meus irmãos, se assim for, nós precisamos também nos lembrar que na nossa atividade, enquanto nós estivermos orando a Deus na nossa vida cotidiana, nós devemos também nos envolver em orar por missões. Sejam as missões em locais distantes, ou sejam elas aqui perto. Porque essa é a causa na qual nós estamos envolvidos. Fazer discípulos, essa é a nossa missão. Que nós possamos orar pela causa missionária da igreja e não somente orar, nos envolver. Meus irmãos, enquanto aqui estamos, num ambiente confortável com as nossas famílias, existem homens e mulheres agora, como o famoso missionário Jim Elliot, que estão correndo risco de vida para que a mensagem do Evangelho seja propagada. Enquanto por muitas vezes nós estamos aqui brincando de cristianismo, brincando de sermos crentes. O missionário Jim Elliot, ele ainda muito jovem, se dirigiu aos Aucas, uma tribo em um país distante. E quando lá chegou com alguns amigos, ele passou então a iniciar um trabalho naquele local de evangelização e ele acabou sendo morto por um daqueles nativos daquela região. Para a sua igreja local na época, aquele foi um grande impacto, porque o Jim Elliot era um pastor jovem muito benquisto e querido pelos seus irmãos, por aqueles que faziam parte do seu contexto. Alguns anos se passaram
após a morte de Jim Elliot. E o seu filho, que havia crescido e agora se tornado um adulto, decide então seguir os passos do seu pai e retornar àquela localidade onde o seu pai havia sido morto, onde o seu pai havia sido assassinado. E quando lá chega, pela providência de Deus, aquele filho de Jim Elliot lá prega o evangelho e muitos são convertidos. E quando em dado momento ele estava ali a batizar algumas daquelas pessoas, um daqueles indígenas, um daqueles nativos que iria ser batizado por ele, pede para que ele pare e diz: olha, antes que você me batize, eu preciso lhe dizer algo. Fui eu que atirei a flecha que matou seu pai. Fui eu, o algoz do seu pai. As lágrimas escorreram ao rosto do filho de Jim Elliot. E ele não deixou de batizar aquele homem, porque no mesmo instante ele disse: nós somos igualmente lavados pelo sangue do Cordeiro. São homens assim, meus irmãos, que disseram e que dizem: venha o teu reino. Nós possamos nos lembrar de exemplos assim. O texto não para por aí. E agora, entre os versos 11 e 15, o texto agora nos traz à tona a ideia de que nós podemos também orar a Deus de maneira dependente. Vamos à leitura do texto? O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Bom, esse trecho da oração nos traz à tona como nós somos dependentes de Deus. Olha só como Jesus aqui nos coloca. Nós devemos orar pelo pão diário, pelo pão nosso de cada dia. Nós devemos orar pelo perdão de Deus que pode vir às nossas vidas. E nós também devemos orar para que não estejamos caindo em tentação e que sejamos libertos do mal ou do maligno. Mas aqui nós precisamos parar em cada trecho desse, primeiramente acerca do pão nosso de cada dia. Qual a reflexão que nós podemos trazer a partir daqui? Que nós devemos, meus irmãos, orar pelo suprimento básico que Deus fornece às nossas vidas. Pelo pão que a cada dia nós temos na nossa mesa, nós devemos reconhecer que o temos, porque o Senhor providenciou, porque o Senhor nos deu esse pão que chega à nossa mesa. Por causa disso, pai de família, nós podemos entregar as nossas preocupações a Deus, porque é Ele quem nos traz o pão diário que alimenta as nossas famílias. Mas que essa oração também, ela deve ser repetida diariamente. A cada dia nós devemos renovar
a nossa gratidão a Deus por aquilo que Ele tem nos fornecido, por aquilo que Ele tem nos trazido. Nós precisamos, meus irmãos, ser reverentes quando nos colocarmos diante de Deus em oração e reconhecermos a nossa dependência que temos, que nós não somos autossuficientes. E na verdade, se aqui estamos com saúde, se aqui estamos alimentados, é porque Ele nos forneceu condições para isso. Nós possamos lembrar disso diariamente, e isso vai fazer com que nós sejamos mais reverentes ao nosso Deus, menos ingratos, que nós estejamos murmurando menos e agradecendo mais, quando nós nos atentarmos para a verdade de que aquilo que é básico, aquilo que é essencial, não tem deixado de se fazer presente nas nossas vidas. Aquilo que é essencial, aquilo que é básico, aquilo que é providencial, Deus tem trazido às nossas vidas. Louvado seja o nome dele por causa disso. E nós sejamos gratos pelo pão diário que chega às nossas mesas. Mas o texto vai mais além e diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Nos versos 14 e 15, o texto vai nos trazer uma ênfase ao que é colocado nessa frase. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. O que seria isso, então? Me parece, meus irmãos, que aqui nós somos convocados a refletir que se nós fomos atingidos pelo perdão de Deus, se nós fomos alcançados pelo perdão do nosso Deus, nós também iremos perdoar aqueles que nos ofendem, por mais que isso nos pareça ser algo muito caro. Porque por mais simples que seja, essa é uma das evidências que nós de fato fomos alcançados. E de fato somos filhos. Se nós perdoamos e esquecemos as ofensas que nos fizeram, por mais que tenham sido amargas e doloridas, é porque já recebemos o perdão maior do nosso Pai Celestial. E por causa disso, nós também estamos sendo capacitados a perdoar. Não somente. O verso 13 nos traz à tona que e não nos deixeis cair em tentação, porque Cristo todas as tentações suportou, assim também nós somos capacitados a suportar. Da mesma forma que Cristo todas as provações e dificuldades suportou e nelas perseverou, nós também, por sua graça, somos capacitados a perseverar e suportar. Porque com o sacrifício de Cristo, que bebeu todo o cálice da ira de Deus na cruz do Calvário, por causa dele, porque fomos alcançados por esse perdão, da mesma forma, nós também estamos aptos a perdoar. Essa é uma evidência de que nós, de fato, meus irmãos, pertencemos à família de Deus. Até porque, meus irmãos, o Evangelho, ele sempre deve se fazer presente nas nossas meditações, assim como também nas nossas orações.
Não à toa que nós oramos a partir das Escrituras e que ao fim oramos em nome de Jesus. Porque o Evangelho não é só para aqueles que estão perdidos e precisam ser alcançados. Mas assim como nós ouvimos ontem pelo reverendo Paulo Brasil, o Evangelho ele também é para crentes salvos que precisam ser mais santos. Precisamos diariamente trazer à memória a mensagem do Evangelho. Pois é esse Evangelho que faz com que nós estejamos a cada dia mais nos assemelhando e nos parecendo com Cristo, caminhando nos seus passos. É a partir dessas sagradas Escrituras, é a partir dessa mensagem, meus irmãos, que nós devemos trilhar o nosso caminho. E como saber se de fato somos cristãos ou não? Há uma história interessante que nos faz pensar e refletir sobre isso. Dwight Lyman Moody, um pregador, certa vez recebeu um amigo para um chá em sua casa. E quando recebeu esse amigo, eles estavam conversando e esse amigo fez uma pergunta a Moody. Disse: Moody, como saber se alguém de fato é filho de Deus ou não, foi alcançado ou não pelo Evangelho? Moody, para tentar ilustrar uma explicação àquele homem, observou duas crianças que andavam por cima do muro e rapidamente o chamou para fora para vê-las. Venha. E quando lá fora eles chegaram, observaram aquelas duas crianças andando por cima do muro, tentando se equilibrar. E Moody rapidamente chegou para a primeira delas e disse: filho, jogue-se, eu vou segurar você. A criança titubeou, ainda pensou em se lançar nos braços de Moody, mas achou melhor que não, preferiu descer sozinha mesmo. Moody pediu para que o amigo ainda o acompanhasse e disse para o segundo menino: filho, jogue-se, eu vou segurar você. A criança imediatamente se jogou, meus irmãos. Moody se virou para o amigo e disse: você viu a diferença? Ele disse: não. Eu chamei as duas crianças por filho, mas somente uma, ouvindo a minha voz, confiou e lançou-se em meus braços. Que nós possamos ouvir a voz do nosso Deus nas suas sagradas Escrituras. Que nós possamos caminhar a partir dela e confiantemente, em atitude de fé, nos lançarmos em seus braços. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais esse momento que tivemos de reflexão nas tuas santas Escrituras. Que nós possamos, Senhor Deus, trazer à prática tudo aquilo que aprendemos hoje. Tem misericórdia de nós, perdoa-nos pelas nossas falhas. Tu és o Senhor das nossas vidas, quem reina e governa sobre elas. Coloque sob tuas mãos cada vida aqui presente, cada família aqui representada, Deus. Que nós possamos a cada dia mais buscarmos sermos mais parecidos com teu Filho Jesus. Que nós possamos caminhar nos seus passos. Que nós possamos ter a tua santa palavra, Deus, como bússola,
como lâmpada para os nossos pés, como luz para os nossos caminhos. Que nós possamos sempre te louvar, Deus, em todas as nossas atitudes e ações. Em nome de Cristo que eu oro, e para a glória dele. Amém.